Olá, irmão e irmã, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Café com Palavra. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, se possível, no livro do Apocalipse. Eu sei que essa aí é a área do pastor Neif, mas eu quero tentar trazer alguma reflexão sobre o início do livro de Apocalipse na carta que o Senhor dirige à igreja de Éfeso. Então, convido você para abrir comigo aí no capítulo 2. A partir do verso 1, o texto diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é uma revelação que foi dada pelo Senhor para o apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. E o Senhor começa com essa revelação das coisas que hão de vir, na verdade, falando à sua igreja, aqui representada pelas 7 igrejas para as quais o Senhor deixou aí 7 cartas, nas quais ele traz elogios e repreensões para a maioria destas igrejas. E a primeira igreja que nós vemos aqui é a igreja de Éfeso, uma igreja que foi fundada aí pelo trabalho do apóstolo Paulo, que depois também teve um pastoreio de Timóteo e que, por fim, o próprio apóstolo João foi presbítero na cidade de Éfeso antes do seu aprisionamento. E o Senhor começa dizendo para nós que essa era uma igreja que tinha muitos pontos positivos, pontos que eu e você devemos imitar na nossa vida diária. Essa era uma igreja que tinha os pés firmes na verdadeira doutrina do Evangelho. Aqui o texto diz que essa era uma igreja que não tolerava os falsos ensinos, não tolerava os falsos mestres, não tolerava a ideia dos nicolaítas. E os nicolaítas provavelmente é um tipo de heresia ali presente a partir do final do século I, que ensinava uma vida de muita indulgência, que dizia que eu podia servir a Cristo e ter comunhão com o mundo à minha volta e que não haveria necessidade de santificação, de separação, que era possível, adorar ao Senhor e viver uma vida comum como as pessoas no entorno. E o texto diz para nós que o Senhor reprovava os nicolaítas porque não entendiam a importância da santificação, da separação, e que nisso ele aprovava a igreja de Éfeso. Ela era uma igreja que tinha a sã doutrina, que preservava a sã doutrina, que era operosa, que trabalhava, que tinha muitas obras, que tinha doutrina correta. Porém, o Senhor disse: essa era uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Então, essa era uma igreja que estava no mecânico, no ritualístico. Eles liam a Bíblia, eles estudavam sobre a Bíblia, eles tentavam, inclusive, viver aquilo que a Bíblia falava, mas não havia mais um relacionamento genuíno de intimidade com o Senhor. Portanto, não havia mais uma adoração genuína nesta comunidade de fé. Ela era uma comunidade que estava seguindo os ritos, seguindo a cartilha do cristianismo, mas sem adoração genuína, porque faltava-lhes o verdadeiro amor que motivava o relacionamento com Cristo. E o relacionamento com Cristo, que é o que nos desperta para esse genuíno e verdadeiro amor que redunda em atos de adoração. Adoração, nós sabemos, não é só um momento onde eu canto uma canção, onde eu faço uma oração, onde eu estou junto com os irmãos. Este é um momento de adoração, mas adoração é um estilo de vida.
E a Bíblia diz que o Senhor deseja os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa um coração rendido ao Senhor. E ele diz para essa igreja que, apesar de ela ter muitos méritos doutrinários, méritos comportamentais, ela tinha perdido esse desejo maior por adorar ao Senhor, por buscar ao Senhor, por enxergar a beleza que há em Cristo e que faz com que nós nos apaixonemos por Ele cotidianamente. O Senhor nos chama aqui, Ele diz, olha, lembre-se de onde foi que você caiu e se arrependa da frieza espiritual, se arrependa do comodismo, se arrependa de transformar o seu relacionamento com Deus ou com a igreja de Deus em algo que você faz só porque todo mundo faz, porque é rotineiro, porque as pessoas na sua família fazem. O Senhor nos chama à intimidade do relacionamento com Ele. Isso é a adoração. A adoração é o resultado de um coração rendido ao Senhor, apaixonado por Ele e que externa isso em canções, em atos de louvor, em testemunho, em uma vida de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Esse é o chamado do Senhor para nós hoje, que não sejamos como esses que têm vivido um cristianismo frio, mas que verdadeiramente possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém.